Precioso Deus, amado e eterno Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, porque a Sua graça tem nos conduzido, nos guardado. Mais um dia que passa e nós vencemos, Pai. É um dia a menos, é um dia mais perto da Tua vinda. E o que nos conforta, Senhor, nós não sabemos quanto tempo temos pela frente, mas o que nos conforta é que a Tua palavra diz que o que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. E nós nunca, Deus, nunca nos gloriamos em nós, dizendo que fomos nós que começamos, que é a nossa capacidade, mas sempre confiamos e sabemos que foi o Senhor, Pai. E assim cremos que o Senhor nos levará até aquele grande dia. Receba, Senhor, agora os hinos, o louvor que a Tua igreja tem cantado para Ti, Pai. E agora vamos ler também a Tua palavra. Pedimos que o Senhor vivifique e logo estaremos orando. Para isso viemos, para falar contigo. E eu peço que o Senhor nos dê um bom momento de oração, que possamos vencer todas as barreiras e chegar perante Ti, naquela comunhão, naquela presença gloriosa, Pai. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos, amém? Convido os irmãos para abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 25, verso 14 a seguir. Também transmitimos nossa saudação a todos os irmãos que estão nos assistindo através da internet. Desejamos que eles tenham também um bom momento na presença de Deus. Amém? Vamos ler então Mateus 25, verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo-lhe partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, outros 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste
e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe a quem tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Podeis assentar, irmãos? Eu quero meditar um pouquinho com os irmãos. Vou ser bem breve para nós dedicar mais tempo para a oração. A oração é o canal que nos liga a Deus, né? E Deus, Ele preparou todas as coisas para que nós realmente falássemos com Ele. Ele poderia muito bem dar aquilo que nós precisamos, Ele sabe, antes mesmo de nós pedir. Mas se Ele fizesse assim, que tipo de comunhão nós teríamos com Ele? Tudo o que precisa, Ele dá. Tudo o que precisa, Ele alcança. Por isso, Ele determinou que para que você tenha, você pode ter, e é a vontade dEle, mas para que você tenha, você tem que pedir. Tem que pedir. Né? Batei, batei e abrir-se-vos-á. Mas dentro do tema aqui, nós vemos que o Senhor Jesus mostrando nessa parábola que Deus espera que cada um de nós exercite, vamos dizer assim, o dom que Ele tem nos dado. Que nós possamos multiplicar, crescer, buscar mais. Quando esse Senhor, Ele entregou esses talentos para seus servos, vocês viram que quando Ele voltou, os 2 primeiros tinham trabalhado, tinham exercitado e tinham conseguido mais. Mas o inútil servo simplesmente colocou lá num lugar escondido e não fez nada. Não fez nada. E Jesus chamou a atenção disso. Porque Deus, Ele espera que nós esteja sempre em atividade. Paulo disse: exercita-te na tua fé. A maior causa das doenças é o sedentarismo, a falta do exercício. Hoje em dia, eu estava vendo uma mensagem, inclusive que vai sair a próxima, o irmão Brana dizendo assim, que antigamente as pessoas elas iam num mercadinho da esquina e compravam uma boa comida. Mas hoje, mesmo que tenha a opção, eles preferem pagar mais caro e ir num supermercado. E daí ele vai falando, e ele diz assim, as crianças caminhavam a pé para ir na escola. Hoje, disse ele, o ônibus vem na porta da casa, leva na escola e traz, depois pega na porta da escola e traz na porta da casa. Daí o profeta diz, e aí o colégio tem que criar um tipo de recreação para eles exercitar, para não morrerem tudo. Para não morrerem tudo. Então, veja que as pessoas, elas simplesmente não querem exercitar. Não querem. E aí é onde vem os problemas. E se é assim no natural, irmãos,
natural, um tipo do espiritual. Se eu não exercitar a minha vida de oração, se eu não exercitar a minha vida de leitura, se eu não exercitar a minha comunhão com Deus, eu vou adoecer. O sedentarismo espiritual vai trazer um monte de complicações. E aí começa, então, a tentar resolver os problemas, os efeitos, né? Resolver os efeitos com todo tipo de medicação e deixa a causa. Por exemplo, o tempo em que vivemos, nunca houve tantas pessoas em depressão. Tristes, pessoas tristes. Mas Deus, quando fez o ser humano, Deus fez perfeitíssimo. E a maneira de você produzir o hormônio da felicidade é exercitando. Conforme você exercita, você vai produzindo o hormônio da felicidade. Mas a pessoa não se exercita, aí tem que tentar a felicidade através de medicações. Assim também é espiritual. A pessoa não exercita aquilo que vai produzir uma vida de alegria, uma vida de comunhão com Deus, não exercita, aí vai ter que estar sempre em tratamentos paliativos. Aquela coisa, como disse, aquele alto e baixo, alto e baixo. Mas Deus espera, irmãos, de nós, esse prazer realmente em se movimentar para Ele, se movimentar para os irmãos. Como eu falei domingo naquela breve palavrinha, o Mar Morto, ele é o único que recebe água, mas não reparte com ninguém. Por certo, muitos de vocês já viram sobre isso. E é morto, não tem vida, simplesmente não tem vida. Precisa haver uma fluência para que possa haver vida. Então, ao viver um para o outro, nós estamos exercitando, nós estamos produzindo hormônios espiritual para muitas coisas que precisamos. A Bíblia diz: melhor é dar do que receber, mas às vezes estamos preocupados muito em receber, até aquilo que é um dever nosso. Por exemplo, a oração é um dever, mas muitas pessoas querem viver de carona. Ora por mim. Ah, você vai na igreja? Então, aí veja que as pessoas não fazem por si. Não oram, não leem, não buscam meditar. E aí é onde está a razão de muita doença espiritual, né? Então, veja que quando Josué, vou me apressar aqui, quando Josué, ele, sob a unção do Espírito Santo, e ele é o tipo do Espírito Santo também, hoje para nós, ele tipificava o Espírito Santo. Quando ele dividiu a terra de Israel, com as tribos israelitas, ele, profeta, diz que por inspiração, ele colocou cada tribo no lugar aonde elas iriam, realmente se adaptariam. Por inspiração. Aquele que eram produtores de gado, Josué teve a inspiração, deu uma determinada terra, e eles chegaram ali e disseram: olha, não poderia haver uma terra melhor para nós criar o gado do que essa. O que cultivava o milho encontrou a melhor terra para o milho. O que cultivava o trigo também. E aquilo tudo era um tipo. Que cada um de nós, irmão, tem um ofício de Deus. Não há ninguém que está simplesmente só como o Mar Morto, só recebendo. Todos nós
temos algo para dar e também para receber, porque aí está o fluxo, recebe e dá. Todos. Veja que Israel, se eles vivessem uma vida individualista, eles não iam prosperar, eles iam acabar de início. Como que aquele que produzia a carne poderia tratar o gado se ele não tinha cultivo? A terra dele não era boa. Se ele fosse tentar, vou plantar um milho para nós aqui, porque eu não quero depender depois de também distribuir a carne. Não ia dar nada, a terra dele não era para aquilo. Então, é isso, irmãos, não sei se estão captando. É um tipo. Se você tentar fazer aquilo que Deus não te chamou, não vai produzir. Não vai produzir. Entende? Mas quando todos eles, no local que Deus colocou eles, pela inspiração de Deus, Josué os colocou, então o que acontecia? Cada um produzia aquilo para o qual foi chamado e dividia. Levava para aquele que cultivava o milho, trazia o milho e deixava a carne. E assim por diante. E todo Israel aí tinha, então, algo completo. Esses tipos, irmãos, essas passagens bíblicas não ficaram só como história. São o manual de Deus para nós. E hoje o profeta diz que nós somos posicionados no corpo de Cristo para produzir o ofício que Deus nos deu. Nós somos posicionados pelo batismo do Espírito Santo. Mas se nós formos como esse servo inútil, o que ele fez? Ele ganhou um talento, ele achou, tá bom para mim, vou guardar, vai que eu perca. A pessoa às vezes recebe de Deus o batismo correto, recebe de Deus a graça de ter o novo nascimento, e aí faz uma boa proteção para não perder esse novo nascimento. E não prossegue. É um servo inútil. Vai ficar fora do arrebatamento. Parece, se você olha assim, parece que Jesus está sendo injusto. O homem guardou e agora foi jogado nas trevas exteriores. E isso é um tipo para nós. Se nós ficar com aquilo que Deus nos deu e não exercitar, Deus nos deu uma mensagem, se nós não exercitar essa mensagem, Deus nos deu o batismo correto, o novo nascimento, mas se nós não exercitar, não vamos chegar ao batismo do Espírito Santo. E aí vai ficar na tribulação. Então, tudo aqui, irmão, é um tipo, é uma mensagem. Então, agora vamos orar, mas vamos pôr isso perante Deus e dizer, Senhor, não me deixe eu ser um servo inútil. Para alguma coisa o Senhor me chamou. Para alguma coisa o Senhor me chamou. E eu quero desenvolver o meu ministério. Se o Senhor me chamou para sustentar os obreiros, o pastor, com minhas orações, pois eu vou sustentar. Eu lembro de uma história de uma irmã, muito velhinha. Ela já não podia mais caminhar. Então o pastor ia levar a ceia para ela e fazer o culto. E no dia marcado, no horário marcado, o pastor não chegou na hora que marcou. Chegou mais tarde. E quando ele chegou, então, ele logo foi se desculpando. Irmã, me desculpa, eu tinha um horário marcado com a senhora, mas houve um imprevisto, assim, acabei me atrasando e cheguei só agora. Daí ela disse, não tem problema, pastor, eu também acabei de chegar. Daí o pastor olhou e disse, como acabei de chegar? Ela nem pode sair de casa? Daí ele disse, mas como assim, irmã? Ela disse, não, eu estava orando. E aí, então, eu fui até a casa daquela família da igreja, orei por eles, visitei aquele outro, orei, quer dizer, em espírito. E assim fui, orando por um, por outro. E agora que eu terminei minha oração, quer dizer, agora que eu acabei de voltar. Então, cumprindo o seu ministério. Eu vi um texto sobre uma história de um senhor, e
ele era um marinheiro, uma pessoa muito má e muito... E ele estava, creio que foi assim a história, estava morrendo. E foi curado por Deus. Então ele prometeu para Deus que ele iria, eu não me lembro agora quantas vezes por semana, ou não, ele fez um propósito de entregar a cada semana tantos folhetos, não me lembro agora. Então, enquanto ele trabalhava, ele cumpria esse propósito daquela quantidade, né? Depois ele se aposentou, ele pôde, então, fazer mais. E ele morava num certo lugarzinho, e todo dia ele saía e esperava as pessoas passar e ia dando os folhetinhos para cumprir aquele propósito. Mas fazendo aquilo de coração. De coração. Aí, então, um certo missionário, conversando com alguém, como que você converteu e tal? Eu estava passando em tal cidade, numa rua tal, tinha um senhor assim, me deu um folhetinho, estava escrito, onde você passará a eternidade. E eu voltei para casa, fiquei meditando, eu fui em tal igreja, e ali Deus me salvou. Passou um tempo ele viajando para um outro extremo do país, encontra outra pessoa, e começa a falar sobre como aceitou a Cristo, a mesma história. Havia passado por aquela cidade, um senhor, com as mesmas características, me entregou um folhetinho assim, e eu voltei meditando, e fui à igreja e me salvei. Passa mais um tempo, ele encontra outra pessoa, pessoas de diferentes lugares. E aí, conversando, ele disse, olha, é o seguinte, eu sempre fui um crente, mas eu era aquele tipo de crente, como eu estava falando aqui, aquele que, em outras palavras, eu não exercitava, eu não movimentava, eu simplesmente, tradição, ia na igreja, nunca levei a sério, nunca. E um dia eu passando numa cidade tal, uma rua tal, tinha um senhor, mesmas características, me deu um folhetinho e perguntou assim, você está preparado? Você está preparado para... Não, ele perguntou, você já tem recebido o novo nascimento? Algo nessa linha. E ele pegou o folheto e ficou na hora intrigado. Quem é esse sujeito para perguntar para mim se eu já, quer dizer, recebi o novo nascimento? Eu sou um crente de tantos anos e tal. Mas aquilo ficou martelando, porque ele sabia no fundo que ele não tinha. E aí ele vai, busca a Deus e também encontra realmente uma conversão. Aí então, aquele missionário de tanto ver histórias, mesmo local, mesma rua, mesmo velhinho, ele resolveu encontrar esse velhinho. Foi lá, encontrou o endereço, estava lá o velhinho, bem, quase partindo. Sabe de uma coisa? O velhinho não sabia de nenhuma pessoa que havia se convertido com o seu trabalho. É isso, às vezes faz as coisas e você não vê aqui o resultado. Aí ele chegou e contou todos os testemunhos, o velhinho chorou, se emocionou, contou o porquê que ele fazia, foi uma promessa que ele fez quando ele aceitou a Cristo, Deus mudou a vida dele, e disse que ficava muito feliz de saber conduziu almas para Cristo, né? Na outra semana o velhinho partiu. Que missionário foi esse velhinho, né? Nunca subiu no púlpito, mas fez um trabalho, irmãos. Então todos nós podemos fazer alguma coisa. Aquela senhora lavadeira de roupa, você sabe a história, né? Morava num lugarzinho lá, e aquela sede de ter mais pessoas, crentes, olhava as pessoas perdidas para tudo que é lado, e ela desejou ter um culto ali. Então falou com um pastor se ele aceitaria vir pregar, que ela ia alugar um local e convidar as pessoas. O pastor concordou, marcaram a data, e no dia, então, ela pegou um feixe de folhetos na rua, convidando as pessoas para o culto.
Você sabe como que é, os irmãos que já saíram do evangelismo, se 5% dos que você convida for, não vai ter espaço na igreja, né? Porque a maioria, sim, nós vamos sim. Por certo, a velhinha estava empolgada e preocupada, não vai ter espaço lá no salão que eu aluguei. Tanta gente dizendo que vai. Mas, de repente, ali um mendigo chega ali e disse: tia, o que você está dando? Estou entregando um convite para um culto. Pode me dar um? Ela disse: sim, entregou. E aí chegou o horário do culto. Sabe onde que ela alugou? Ela é muito pobrezinha, né? Conseguiu uns troquinhos, alugou uma estrebaria. E fez o púlpito da sua tábua de lavar. Colocou ali a sua tábua e sentou a esperar os convidados. E foi passando os minutos, o pastor chegou, só o pastor e a velhinha. Foi. Daqui a pouco entrou aquele menino, mendigo, e se assentou. E aí o pastor pregou, fez a chamada de altar e o menino veio à frente e aceitou Jesus. Quem sabe a velhinha foi para casa e disse: valeu a pena, mas fiquei decepcionada, achei que ia ter mais pessoas. Sabe quem foi que ela ganhou para Cristo? Mude. Se tornou um grande ganhador de almas. Ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. A velhinha só vai saber lá no céu o resultado do trabalho dela. Então, irmãos, faça alguma coisa. Convida alguém para vir na igreja. Mas não só para preencher cumprir uma obrigação. Como alguém me contou um dia, uns folhetinhos no ponto de ônibus, entregando para as pessoas. Entregava e dizia assim: estou livre do seu sangue. Estou livre do teu sangue. De repente entregou para o irmão mesmo me contou, aconteceu com ele. Entregou para um senhor: estou livre do teu sangue. Daí o homem disse: o senhor está entregando um folheto só para ficar livre do meu sangue? O senhor deveria desejar que eu fosse salvo. Então, não faça só para cumprir uma obrigação. Põe sentimento. Se não tem, ore. O profeta diz: vida eterna é viver para os outros. Pede a Deus: Senhor, me ajuda eu ter sentimento pelas almas. Ore antes de sair pelos folhetos. As irmãs mesmo, põe na sua sacola, vai no médico, vai no consultório, leva junto, está conversando com alguém de repente, entrega um folhetinho com o endereço da igreja, o site, e de repente, do outro lado, você vai encontrar alguns que vão dizer: olha, se você não tivesse, que o irmão Anildo disse lá da irmã, professora, né? Se vocês lá no Acre, se vocês não tivessem vindo aqui, como que nós ia saber essas coisas? Vai haver pessoas, irmã Inês, que vai dizer: olha, se você não tivesse esforçado para trabalhar, para que as mensagens fossem, como que eu ia conhecer? E assim cada um. Vale a pena, irmãos. Vamos fazer algo para Deus. Pede para Deus: me ajuda a multiplicar o talento que o Senhor me deu. Amém? Vamos nos colocar de pé? Então nós vamos, nesse momento, fazer uma oração em conjunto. Depois, cada um ore da sua maneira, venha ao altar ou no seu banco, mas fale com Deus. Pede para Ele: me ajuda, Senhor, eu desenvolver o meu ministério, aquilo que o Senhor me deu, o meu talento. E aos irmãos que estão nos acompanhando, que você também tenha um momento de oração agora, depois que nós fizermos a oração em conjunto. Entra no seu quarto, fale com Deus, busque a presença de Deus, amém? Pai santo e eterno Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar aqui em tua casa, saber que alguém foi para que a mensagem chegasse a mim. Alguém se esforçou, Pai, e que eu possa, ó Deus, como disse Paulo, em mim o evangelho não está preso. Quantas pessoas, Pai, que recebem e aprisionam
e dali não vai para nenhum lado mais. Mas que nós possamos, que o Evangelho não esteja preso em nossa preguiça, em nosso desânimo, mas que possamos, Senhor, cada dia desejar que esta igreja, Pai, o Senhor desperte no coração dessa igreja um coração missionário, Pai. E assim, Deus, disse o teu profeta, que ovelhas geram ovelhas, que cada um tenha, ó Deus, um sonho, um desejo de gerar ovelhas para o teu reino, Pai. Faça isso, Pai, e ajuda-nos a desenvolver o talento que o Senhor tem nos dado. Agora, ó Deus, nós vamos nos ajoelhar, falar contigo, que o Senhor desperte, ó Deus, e nos leve à tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, também os irmãos que estão acompanhando, que eles possam grandemente ser ajudados por ti. Seja conosco, Pai, te pedimos no nome de Jesus. Amém.